torturar, e a Marinha, né, sobretudo, tem esse modus operandi de fazer um militar excelente ser transformado no marginal da noite para o dia. Então eu quero dizer para os senhores oficiais abusadores, os senhores não terão sossego no que depender deste advogado. Os senhores não dormirão no que depender deste advogado. Existe uma força que me move, existe um espírito dentro desse peito que eu estou batendo aqui. Então, enquanto este advogado viver, vocês, abusadores, não terão sossego. Você foi abusado dentro da Marinha no teu período de serviço lá? É por isso que você tem tanta indignação por esse tema? Exatamente, cara. Então, eu percebo desde pequeno, eu sempre fui avesso à injustiça, né? Então, isso faz parte desse meu chamado, dessa minha vocação. Então, eu sofri muitas injustiças ao longo do tempo. Eu quero deixar muito claro, não há mágoa, não há ressentimento, não há nenhum tipo de sentimento dentro de mim que não seja a leveza de quem ama, a leveza de quem sabe amar. Mas você tocou num ponto nevrálgico, indignação. Quando eu vejo injustiça, eu me indigno. E é movido por essa indignação que eu vou trabalhar para que a justiça se estabeleça. Então, hoje eu tenho alguns casos em mãos, né? Eu não vou citar aqui até porque estão em andamento, mas são casos de justiça grosseira. E eu tô... Que você foi vítima dentro do sistema? Qual foi o caso de perseguição, ou qual foi o caso mais emblemático que você passou? Eu vivi, beleza. Então, esse que eu tô falando são casos que eu tô atuando como advogado, Sim. São vários deles que eu quero saber da sua história. Beleza. O que causou essa indignação? Qual foi o caso assim, mais bizarro que você viveu dentro da Marinha que tornou você nesse cara hoje tão ali guerreiro na luta contra essas injustiças? Beleza, vamos lá. Então, até os 10 anos de efetivo serviço na Marinha do Brasil, né, até os 10 anos de serviço, tudo transcorria bem, né? Eu estava bem, vivia embarcado a maioria do tempo. As minhas avaliações semestrais eram normais, né? De alguém que poderia ascender a carreira de forma normal. Sim. Até que, né, como eu disse, de um dia para a noite, o militar exemplar pode ser transformado no marginal. Eu me deparei com um Você foi transformado no marginal? Para a Marinha, sim. Para a Marinha, sim. Isso na versão da Marinha. Na versão da Marinha. Não no pessoal do cara, né? Não. Muito pelo contrário, eu nunca cometi crime nenhum, isso ficou provado. Inclusive, né, eu quero dizer para os senhores que o mundo gira, né? O mundo dá voltas, Gidas. Né? O mundo dá voltas. É nesse contexto que eu vou dizer para você. O comandante que me perseguiu, né? O comandante que quis imputar a mim coisas que eu jamais fiz, né? E isso é provado à medida em que os autos foram arquivados, à medida em que não houveram, né, nenhum tipo de condenações, né? O comandante que tentou me colocar no cenário de um crime, né? Ele foi condenado. Ou seja, eu costumo falar muito sobre a teoria do espelho de Jacques Lacan. Eu te olho por aquilo que eu carrego. Então, esse comandante, eu vou dizer o nome dele aqui, Elídio Fernandes Filho. Esse comandante é um criminoso condenado pela Justiça Federal por ato de improbidade administrativa. Eu, na época, era um armamentista, não tinha nenhum tipo de acesso a qualquer tipo de burocracia e tal, mas ele quis me criminalizar. E aí, no âmbito daquela OM onde eu estava servindo, né, um navio da Marinha Brasileira, onde se existe abuso, se existe mordaça. Ele reuniu a tropa, né? Ele colocou uma pecha em mim e em outros militares, né? Essa pecha de marginal, né? E nós tivemos que trabalhar para provar a inocência. O ônus é de quem acusa. Ele desenhou um inquérito, né? Por isso que eu falo de forma muito objetiva, muito clara. Ele desenhou um padrão, ele proibiu o advogado de entrar na OM. Eu tenho um dossiê da inteligência, né? Um dossiê feito por ele, né? Por essa autoridade, né? O comandante Elídio. Tá vivo ainda, é idoso, respeito a idade dele, mas não respeito ele enquanto autoridade da Marinha, porque foi um dos caras mais abusivos que cruzaram o meu caminho. E nesse contexto, ele fez de tudo. E ele disse para mim, na frente de 2 pessoas, na frente de 200 pessoas, em média, que era a tripulação daquele navio, ele disse que iria expulsar da Marinha uma suposta quadrilha que tinha a bordo. E naquele momento, eu, como militar na ativa que era, me enquadrei, né? Cabo fulano de tal, permissão para falar.
né? Ele acabou de fazer a fala dele, dizendo que havia criminosos a bordo. E eu falei, comandante, o senhor acabou de abrir uma sindicância e o senhor já está me condenando? Eu quero dizer para o senhor que eu sou um cara de família, que eu sou um cara honrado e que isso que o senhor está dizendo não condiz com aquilo que sou. Então veja você que mesmo no âmbito castrense, enquanto militar da ativa, eu tive coragem para me insurgir dentro da hierarquia e disciplina contra aquele fato criminoso do comandante que já tinha me pré-julgado, já tinha me condenado e fez de tudo para me condenar, não só a mim, mas os outros que faziam parte daquele contexto à época, né? Isso ocorreu em 2001, mais ou menos, e foi depois disso, irmão, depois de ter começado muitas perseguições, ele meio que deu uma freada nas perseguições à minha pessoa, direta, as perseguições diretas, mas puniu muitos militares, cabelo grande, não sei quantos dias de prisão rigorosa. Naquela época, algumas coisas eram pior naquela época, hoje já estão melhores, mas existem coisas piores também nos dias de hoje, eu posso explicar um pouco sobre isso. Mas as perseguições foram claras, e depois daquilo, por onde eu passei, eu só tive poucos tempos de paz, né, dentro da força, porque eu estava marcado como alguém marginalizado, né? Mas a grande questão é que eu venci, né? Eu superei esses traumas, eu venci a depressão pós-traumática por conta desse evento, eu perdi minha promoção de sargento, mas naquela época eu entendi que estava perdendo, mas existem coisas que acontecem que, na verdade, são perdas para a gente ganhar lá na frente. Então, se eu não tivesse enfrentado tudo que enfrentei, não tivesse vencido tudo que venci, eu não estaria sendo hoje o advogado que sou para os meus clientes. Dificilmente a gente vê um soldado da Marinha se levantando contra situações assim como você fez, né? Porque ele sabe que ele vai sofrer várias repressões lá. Você acha que essas ações dos militares, dos oficiais com os praça, é uma forma de calar o pessoal, colocar aquele medo para que ele não possa denunciar? Porque a gente está falando de abuso que perdura ali durante anos, que agora estão se levantando pessoas com coragem ali de expor toda essa situação. Será que isso pode trazer mais medo para o praça ou essa sua atitude pode trazer ali aquela motivação para o cara realmente abrir a boca e falar tudo que ele sofre, mesmo sofrendo tanta perseguição? Então, cara, eu costumo dizer que o abusador ele não para. O abusador ele precisa ser parado. Então, eu já quero deixar claro aqui que muitos desses abusadores eles serão parados na força da lei, né? Eles serão parados na força legal, na força das atitudes legais por parte de defensores, por parte de gente que vai atuar na mídia, por parte de pessoas que estão sendo levantadas justamente para se insurgir contra esses abusos e contra esses crimes cometidos no âmbito da Força Naval e que durante muito tempo ficou sob o manto da obscuridade, debaixo dos tapetes imundos, né, das forças militares e, sobretudo, da Marinha do Brasil, da qual nós estamos aqui dando ênfase. Mas o que acontece? Onde tem abuso, tem mordaça. E eu já tenho sido a voz daqueles que sofrem, daqueles que perecem. Eu recebo centenas, né, de mensagens, dezenas, centenas de mensagens. Doutor, pelo amor de Deus, não para, continua. Né? Eu tenho feito enquetes aqui, dizendo, está surtindo efeito? Um percentual diz, olha, está surtindo. Outros dizem, olha, está muito. Outros não, ainda falta muito. Mas eu quero dizer para os senhores que nós estamos no começo de uma jornada. Então, você que se sente perseguido, aviltado, humilhado, você que tem tido as suas avaliações reduzidas, né? Naquele ato de covardia, sem